Olá pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários um link onde vai ter um PDF com um exercício idêntico a esse, porém eu troquei nele somente os valores numéricos para vocês treinarem depois de assistirem a resolução que a gente vai fazer agora. Nesse exercício, nós temos duas placas planas e paralelas, separadas por uma distância d, eletrizadas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos, criando nessa região entre elas um campo elétrico uniforme. Nessa região foi colocada uma esfera pendurada por um fio e ela permanece numa situação de equilíbrio. No item A, ele quer que a gente fale qual placa é positiva, justificando nossa resposta com base na direção e sentido da força elétrica que atua na esfera. E depois ele quer que a gente calcule a diferença entre o número de prótons e elétrons dessa esfera. Então, pessoal, para a gente conseguir justificar a nossa resposta, nós precisaríamos pensar para que lado está apontando a força elétrica. E para isso, eu fiz um desenho aqui separado de uma situação onde não existisse essas placas carregadas, criando na região aqui um campo elétrico. Se nós só tivéssemos a esfera pendurada por um fio, as únicas forças que estariam presentes nessa esfera seriam a força peso, na vertical e para baixo. Como a esfera tem massa, a gravidade ou o campo gravitacional atua nessa massa e faz aparecer uma força no mesmo sentido, na vertical e para baixo. Como essa esfera está presa num fio e esse fio está esticado, o fio ele vai sempre puxar, ele nunca vai empurrar. Então ele vai exercer nessa esfera uma força de tração para cima. Isso aqui então pensando no caso da esfera não estando numa região onde existe um campo elétrico uniforme, igual o exercício sugeriu. Como essa esfera ela foi deslocada aqui para a direita, é porque existe algo aqui invisível atuando nessa esfera, fazendo ela se deslocar para a direita. Então, além das forças peso na vertical e para baixo e da força de tração do fio puxando a esfera, aqui no caso o fio ele vai estar puxando, continua puxando, mas só que agora a tração ela vai estar inclinadinha assim. Além dessas duas forças, nós teríamos a força elétrica atuando nessa esfera para a direita. Então, uma maneira rápida da gente justificar, né, depois que a gente sabe a orientação da força elétrica, nós poderíamos pensar assim: essa esfera ela está sendo atraída para a placa B e está sendo repelida da placa A. Então, a placa A, como essa esfera ela é eletrizada positivamente, como ela está sendo repelida pela placa A gente sabe que cargas com o mesmo sinal se repelem. Então, a placa A estaria eletrizada positivamente. Seria a placa A, a placa eletrizada positivamente. Então, essa seria a primeira resposta aqui do item A. E se a A está eletrizada positivamente, a B estaria eletrizada negativamente. Abrindo um parênteses aqui, pessoal, nós poderíamos também pensar a respeito dos sinais das placas A e B, olhando para a orientação do campo elétrico que existe entre elas. E como que seria essa abordagem? Como nós sabemos que a esfera está eletrizada positivamente e sofre a ação de uma força elétrica para a direita, eu teria que lembrar que o agente invisível que atua em cargas elétricas e faz aparecer nelas uma força elétrica é o chamado campo elétrico. E no caso, como a carga ela é positiva, o campo elétrico sempre vai atuar em cargas positivas e aplicar nelas forças no mesmo sentido dele. Então, se a força elétrica está para a direita, significa que o campo elétrico entre essas placas é para a direita. Se caso, essa carga fosse negativa, se o exercício estivesse dizendo que a carga era negativa e a força continuasse sendo para a direita, nós iríamos pensar assim: o campo elétrico atua em cargas elétricas e faz aparecer nelas uma força elétrica. Porém, como essa carga é negativa, a orientação do campo elétrico é contrário à orientação da força. Então, o campo elétrico atua em cargas e faz aparecer a força elétrica. Se a carga for positiva, a força é favorável ao campo. Se for negativa, a força elétrica é contrária ao campo.
Essa ideia é similar à ideia do campo gravitacional atuando num corpo que tem massa. A gravidade ou o campo gravitacional atua num corpo que tem massa e faz aparecer a força-peso ou força gravitacional. No caso, como as massas são sempre positivas, a força gravitacional vai estar sempre na mesma orientação do campo gravitacional. Aqui, no caso, a gente tem carga positiva e negativa, então uma hora a força é favorável, a outra hora, em outro momento, a força é contrária ao campo. Tá, mas beleza, aí eu sei o sentido do campo elétrico, como que eu vou falar qual placa é positiva e qual placa é negativa? Olhando para o desenho, né, representando aqui o campo elétrico para a direita, nós teríamos que lembrar que o campo elétrico ele seria sempre de afastamento quando eu tenho cargas positivas e de aproximação quando eu tenho cargas negativas. Então, esse campo ele estaria se afastando da placa A, se afasta da placa A e se aproxima da placa B. Então, se ele se afasta da placa A é porque a placa A teria uma carga positiva, e se ele se aproxima da placa B é porque a B teria uma carga negativa. É lógico, né, pessoal? Esse raciocínio aqui para essa questão não é necessário. O exercício queria somente que a gente justificasse nossa resposta com base no sentido da força elétrica, mas aqui é só um parênteses para a gente complementar a resolução. Na segunda parte do item A, ele quer que a gente calcule a diferença entre o número de prótons e elétrons dessa esfera. Então, ele forneceu para a gente a carga que a esfera está eletrizada, que é 1 microcoulomb, e aí nós precisaríamos, para responder essa questão, lembrar da expressão da quantização da carga elétrica. A carga elétrica de um corpo eletrizado é N vezes Z. Esse N seria um número inteiro, que está associado à diferença do número de prótons e elétrons, e esse E seria a carga elementar, que o exercício deu, que seria a carga ou do próton ou do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, esse N é zero, e isso significa que o corpo está neutro, a carga seria nula. Como essa carga é positiva, vale 1 microcoulomb positivo, significa que essa esfera ela vai ter mais prótons do que elétrons. Então, no processo de eletrização dela, essa esfera, com certeza, ela perdeu elétrons. Não significa que ela ganhou prótons. Um corpo ele nunca vai ganhar ou perder prótons num processo de eletrização. Ele sempre ganha ou perde elétrons. Se ela ficou eletrizada positivamente, significa que ela perdeu elétrons. E essa quantidade que ela perdeu, de elétrons que essa esfera perdeu, a gente consegue calcular através dessa expressão, definindo o valor de N. Esse N já vai ser a resposta do exercício. Então, substituindo os valores, essa carga, que é 1 microcoulomb, nós teríamos que escrever ela em coulombs, que é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ah, mas por que eu preciso fazer essa conversão? Porque ele deu para a gente a carga elementar em coulombs. Então, as duas unidades têm que ser equivalentes. O N nós queremos encontrar, e aqui vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O 1,6 vezes 10 a menos 19 vai passar dividindo o 1 vezes 10 a menos 6. Vai ficar desse jeito. 1 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou passar o 10 a menos 19 para cima. Vou cortar a vírgula e adicionar um zerinho nesse 1. Vai ficar 10. É como se a gente estivesse multiplicando por 10 em cima e embaixo. Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 6. O 10 a 19 eu passei ele para cima, o expoente fica positivo e embaixo vai ficar 16. Agora, fazendo a divisão, 10 dividido por 16 vai dar 0,625 e 10 a menos 6 com 10 a 19, nós vamos somar os expoentes, vai ficar 10 elevado a 13, 13 positivo. Colocando esse número em notação científica, eu vou aumentar uma casa com a vírgula e diminuir uma unidade do expoente. Vai ficar 6,25.
vezes 10 a 12. Esse valor corresponde à diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Nesse caso, como a carga é positiva, a gente tem 6,25 vezes 10 a 12 prótons a mais do que elétrons, ou também nós poderíamos falar que nessa esfera, durante o processo de eletrização dessa esfera, foram retirados 6,25 vezes 10 a 12 elétrons dela. Item B. Sabendo que a diferença de potencial entre as duas placas é de 1.800 volts, adotando a gravidade 10 e sabendo os valores de seno e cosseno de θ, ele quer que a gente calcule em metros o valor da distância D entre essas placas. Então, pessoal, como ele fala aqui pra gente que essas placas estão criando uma região de campo elétrico uniforme, toda vez que nós temos uma região de campo elétrico uniforme, nós podemos lembrar da seguinte relação. O produto campo elétrico, o valor do campo elétrico, vezes a distância na região que você está analisando, vai dar sempre a diferença de potencial naquela região. Famosa formulinha aqui do Edu. Então, como a questão trouxe para a gente o valor da DDP, para nós definirmos o valor da distância que ele está pedindo, nós primeiro precisamos encontrar o valor do campo elétrico. Definindo o valor do campo elétrico, nós já temos aqui o valor da DDP e vamos conseguir descobrir essa distância. Então, para a gente conseguir definir o valor do campo elétrico, nós precisamos voltar a olhar para as forças que estão atuando nessa esfera, porque é através da expressão da força elétrica que nós vamos conseguir chegar no módulo do campo elétrico. Nós temos que a força elétrica é o produto da carga que está inserida na região aonde existe um determinado campo elétrico. O campo elétrico atua na carga e faz aparecer a força elétrica. A ideia dessa formulinha é muito parecida com a ideia da força-peso. Força-peso é o produto massa vezes gravidade. O que está acontecendo aqui? A gravidade ou campo gravitacional atua na massa e faz aparecer nessa massa a força gravitacional ou força-peso. Aqui nós temos o campo elétrico atuando na carga, fazendo aparecer nela a força elétrica. Então, para a gente conseguir definir o valor do campo elétrico, eu preciso então do valor da força elétrica. E para isso, nós teríamos que olhar para a geometria formada aqui entre os vetores. Como o exercício fala que a esfera está em equilíbrio, todo corpo em equilíbrio significa que a força resultante que atua nele é nula. E aí, lembrando da parte de vetores, o vetor resultante ou a força resultante pode ser calculada, pode ser representada através da chamada regra do polígono. E a regra do polígono consiste em redesenhar os vetores colocando todos eles em sequência. Então, eu tenho aqui a força de tração. A força-peso ela está na vertical e para baixo. Então, eu vou desenhar a força-peso aonde termina a tração, eu desenho a força-peso na sequência. Coloquei a força-peso na sequência. Na vertical e para baixo, sempre tenho que respeitar a orientação dos vetores. A força elétrica está na horizontal e para a direita. Então, eu vou colocá-la aqui na horizontal e para a direita, na sequência. Terminou a força-peso, eu desenho a força elétrica. E aí, como que eu sei que a força elétrica vai parar aqui, exatamente aonde iniciou a força de tração? Pelo fato de saber que a resultante tem que ser zero. Quando a resultante é zero e a gente usa a regra do polígono, nós, ao desenharmos os vetores em sequência, vai sempre ser formada uma figura fechada. Aqui no caso, como são 3 vetores, formou um triângulo. Então, formou um triângulo fechadinho aqui. Olhando agora para o desenho original, nós sabemos que a força de tração, a direção da força de tração, forma um ângulo θ com a direção vertical. Então, eu posso definir aqui nesse desenho que o ângulo θ é o ângulo formado entre a força de tração e a força-peso. E como a força-peso está na vertical e a força elétrica está na horizontal, esse ângulo aqui entre elas
entre essas duas forças é um ângulo de 90 graus. Feito isso, como a questão trouxe para a gente os valores do seno e do cosseno de θ, ele está convidando a gente a lembrar da trigonometria. Olhando para esse triângulo e para o ângulo θ, a força elétrica seria o cateto oposto, a força-peso seria o cateto adjacente. Então, a relação trigonométrica que relaciona cateto oposto com o cateto adjacente seria a tangente do ângulo θ. Cateto oposto, que seria a força elétrica, pelo cateto adjacente, que é o peso. Ah, mas Henrique, por que você não pegou uma outra relação, ou seno ou cosseno que ele já deu? Se nós usássemos o seno ou cosseno, nós teríamos que utilizar a hipotenusa do exercício. E a hipotenusa seria a tração. E a força de tração, nós não temos o valor dela e também não existe uma formulinha para calcular a força de tração. Então a gente teria que dar uma volta a mais, descobrir primeiro a tração para depois encontrar a força elétrica. A gente daria uma volta maior. Com a expressão da tangente, a gente sabe a fórmula da força elétrica, sabe a fórmula da força-peso, então o caminho acaba sendo um pouco mais curto. Então eu vou multiplicar em cruz aqui, eu vou escrever que a força elétrica é igual o peso vezes a tangente de θ. Agora nós vamos abrir as formulinhas. A força elétrica é o produto da carga vezes o campo elétrico. A força-peso é o produto massa vezes gravidade. E a tangente de um ângulo é sempre o seno do ângulo pelo cosseno do ângulo. Por isso que o exercício deu esses dois valores. Então, substituindo aqui, a carga tem que estar em coulombs. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, eu vou fazer aqui as conversões, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. A massa está em gramas, eu preciso usar tudo no sistema internacional. Então, eu preciso converter para quilogramas. De gramas para quilogramas, nós vamos dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar o número por 10 a menos 3. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, vamos fazer essas substituições aqui. 1 vezes 10 a menos 6, o campo eu quero encontrar. A massa é 2,4 vezes 10 a menos 3, a gravidade vale 10. O seno de θ, ele falou que é 0,6 e o cosseno 0,8. E agora é só a gente ter calma aqui nas contas. Posso cortar a vírgula, os dois números têm uma casa depois da vírgula. Nós podemos aqui 2,4 vezes 10 vai ficar 24. 24 dividido por 8 vai ficar 3. Aqui em cima vai ficar 3 vezes 6. Nós vamos ter 18. Aqui eu vou colocar somente 10 a menos 6. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Vai ficar 18 vezes 10 a menos 3 aqui. Passo o 10 a menos 6, vou passar ele dividindo, vai ficar 18 vezes 10 a menos 3, sobre 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6, ele passa para cima, multiplicando, mudando o sinal do expoente, vai ficar 10 elevado a 6. Então, o valor do campo elétrico vai ser 18 vezes 10, somando os expoentes, vai ficar 10 a terceira, ou 18.000. Aí a unidade nós podemos pensar em volts por metro, que é uma unidade do sistema internacional, ou newtons por coulomb. As duas unidades são equivalentes. 1 volt por metro é a mesma coisa que 1 newton por coulomb. Então esse é o campo elétrico que atua entre essas placas, que era o que estava faltando para a gente conseguir calcular o valor da distância D. Então eu vou substituir aqui. O campo vale 18.000, a distância D eu quero, e a DDP vale 1.800 volts. O exercício quer que a gente encontre a distância em metros, ele quer o valor da distância em metros, então não precisamos fazer nenhuma conversão aqui na nossa resposta, já vai sair em metros. O campo está em volts por metro, então vai ficar 0,1 metros. Essa daqui seria a resposta do item B.
Então, pessoal, só reforçando, eu deixei então um link nos comentários e também na descrição, onde tem um exercício idêntico a esse aqui, onde eu só troquei os números para vocês treinarem a resolução que nós fizemos aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e bons estudos aí para todos.